Muito boa noite a todos vocês. São 21 horas exatas aqui na cidade de Muzambinho. E nós vamos iniciando mais uma edição do nosso projeto Evangelho Além das Quatro Paredes, que tem aí a missão de pregar o Evangelho, levar a palavra do Senhor àquele que levar a palavra do Senhor assim, de uma forma diferente, principalmente agora em tempos de isolamento, de tudo isso, vai ter a missão de pregar o Evangelho independente de igreja, independente de estar dentro da igreja. Essa é a missão, tanto que o projeto leva esse nome, Evangelho Além das Quatro Paredes. Então a missão do projeto é evangelizar, pregar o Evangelho fora da igreja. A missão do programa é levar o Evangelho, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, cumprindo com o ID por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, que está no livro de Marcos 16 e 15, para se cumprir esse ID, em consonância com Romanos 10, versículo 17, que diz que de sorte, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós cristãos entendemos e acreditamos que a palavra do Senhor, ela tem esse poder transformador, ela tem esse poder de mudar as vidas. As pessoas ouvem, através do ouvir a palavra do Senhor, ela transforma essas vidas. Ela causa ciência, ela causa arrependimento, ela causa novo nascimento. E a palavra do Senhor tem esse poder. Somente a palavra do Senhor tem esse poder de mudar o nosso destino, mudar a nossa vida. Então, a missão desse projeto é isso. Nós não temos compromisso com denominações. Deixo bem claro, tá? Eu faço parte de uma denominação. Até hoje, na minha vida aí de cristão, professo, eu participei de 2 denominações somente. Somente 2. Eu fiquei 20 anos aproximadamente, 22 anos aproximadamente em uma denominação e o restante em outra, Então não estou aqui defendendo denominação. Quero mandar um abraço aí para Josi Breves, que estão assistindo a gente. Muito obrigado, viu, Josi? E um abraço forte a todos os nossos ouvintes na cidade de Cabo Verde, que estão sintonizados aí através da Onda Verde FM, e o Edson Santos, que está lá fazendo a técnica de som lá para mim, tá? E a gente está aí totalmente sintonizado aí na cidade de Cabo Verde. Um abraço forte a todos vocês e que Deus abençoe a todos. Nós não temos compromisso com denominação ou placa de igreja, não temos compromissos políticos. Nós estamos aqui para se promover, nós estamos aqui para ganhar dinheiro, tá? A ideia não é essa, porque evangelho e dinheiro é uma coisa complexa, e o dinheiro tem atrapalhado o evangelho, atrapalhado as igrejas, causado escândalos, As igrejas estão se tornando impérios. Então isso é muito complicado. Não temos compromisso com doutrinas religiosas, com costumes, porque tem muitas igrejas que vivem de costumes e não de doutrinas, nem com dogmas, somente com o evangelho bíblico arraigado na palavra de Deus. Que se você ler aí comigo em João, Evangelho de João 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade, tá? Você que está me ouvindo pela Onda Verde FM 87,9, um abraço forte, uma boa noite a todos vocês. E já vou desejando um fim de semana abençoado a todos, um Feliz Natal já de antemão. Quero que você me ajude a divulgar o nosso projeto, que é o Evangelho Além das Quatro Paredes, falando para o amigo, falando para o vizinho, falando para o irmão, para estar junto com a gente das 21 às 22 de segunda a sexta-feira. Que nós temos aqui a mensagem da palavra do Senhor para você e para a sua família. A Alessandra, minha esposa, assistindo também, aí na cidade de Guaxupé, Todo mundo já ligando aí com a gente.
Tá ok? Então, nos ajudem na divulgação do trabalho, do projeto em si, que tem a missão de pregar o Evangelho somente para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que Jesus vai voltar. E que o homem precisa crer que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. As pessoas geralmente fazem parte de igreja, como também faço parte de uma igreja, mas as igrejas não salvam, né? Jesus é o Salvador, tá certo? Temos aí os nossos apoiadores, que é a Muzambinho Crédito Cabo Verde, na cidade de Cabo Verde, onde eu trabalho em Cabo Verde, aí na Avenida Luiz Ornella de Podestá, 93, no centro, onde nós trabalhamos aí com empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, funcionário público estadual e federal, policial civil e militar, governo de Minas, Tribunal de Justiça. E devido à pandemia aí, o governo liberou uma margem de 5% a mais. Todo aposentado e pensionista pode estar fazendo um empréstimo extra aí no valor de R$ 2.200 com parcelas de R$ 52, tá? Você que não fez ainda pode estar fazendo, e você que já fez pode estar refinanciando aquele empréstimo que você já tem já com parcelas pagas. Nós fazemos esse trabalho também. Fazemos financiamento de veículos, compra, nós financiamos até 80%, e refinanciamento. Financiar é você financiar o próprio carro, o próprio moto, o próprio caminhão, aí em torno de 70%, tá bom? E você pode estar levantando seu dinheiro, né, saindo do aperto. Nós estamos em crise, né, em tempo de crise financeira, e pode te dar aquela força, tá legal? E aí na Muzambinho Crédito em Cabo Verde eu trabalho com eletrônicos também, carregadores para celular, pendrive, cartão de memória, suporte para celulares, cabos, fones de ouvido, uma infinidade de fones muito boa lá. Powerbank é aquela bateria extra que você pode levar aí para a roça para estar conectando o seu celular. A Adriana Lima também está ouvindo a gente. Muito obrigado, viu, Adriana? E você pode estar fazendo isso indo lá pessoalmente, ou me adicionando o seu zap aí 991215966. A gente pode fazer também esse empréstimo via digital, totalmente pelo SMS, por link ou por zap. Tá legal? Então a Muzambinho Crédito de Cabo Verde, aí na Avenida Luiz Ornella de Podestá, número 92, no centro. Nós, da Muzambinho Crédito, já temos uma larga experiência no ramo de consignados. Eu trabalho já nessa área há 20 anos. Temos credibilidade, pagamento rápido, ágil, sem burocracia, tá bom? Confiabilidade, credibilidade, a Muzambinho Crédito Cabo Verde tem para oferecer para você e para a sua família. A Muzambinho Crédito em Muzambinho está em recesso de Natal, recesso natalino, vai voltar só no dia 2. Então você que é de Muzambinho pode estar mandando seu zap, eu atendo você na cidade de Cabo Verde da mesma forma, tá bom? 21h09. Bastante gente ouvindo a gente aí, a Josi Breves, a Alessandra, a Adriana Lima. Um abraço forte a todos vocês aí das cidades vizinhas que estão na nossa live. Aqui, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 22 no meu Facebook. Ivaldir.chagas. Ivaldir.chagas.professor. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho certeza que Deus, pela sua palavra, Ele tem uma mensagem da palavra do Senhor para você, para a sua família, porque nós precisamos da palavra do Senhor, precisamos se alimentar todos os dias da palavra do Senhor. E hoje eu vou estar tratando um tema a pedido de uma pessoa aí da cidade de Cabo Verde. Ele falou para mim assim: Valdir, eu preciso entender melhor o que é esse negócio de falar em língua estranha, falar em novas línguas. Como é que funciona isso? Perguntou para mim. Aí eu dei uma explicação para ele ali, rasa, né? Porque explicar as pessoas com 2 minutos é muito complicado. Eu falei para ele: olha, isso demandaria um tempo maior para te esclarecer como que funciona isso. O que é isso?
para que serve, da onde veio, para onde veio, de que forma que é isso. Então nós vamos estar tratando esse tema hoje, certo? O falar em línguas estranhas, ou falar em outras línguas, né? Eu prefiro muito mais esse tema, falar em outras línguas, tá? Nós vamos estar tratando isso hoje de uma forma bem clara e bem simples, para que nós possamos entender para que serve esse falar em outras línguas. Muda alguma coisa na nossa vida? Muda alguma coisa na vida da igreja na qual eu pertenço? Ele é essencial? É obrigatório? Então nós vamos estar estudando isso hoje, tá? Falar em outras línguas. Nós temos aqui o apoio cultural da Moda e Estilo, a lojinha da G, aqui na rua Capitão Eudoro Mariano, 543, no centro de Muzambinho, onde tem lindas blusinhas a partir de R$19,99. É uma loja de preços acessíveis, com peças de qualidade, além de tudo, o melhor atendimento da cidade. Tem lá modinha feminina, cropped, vestido, blusinha, t-shirts e muito mais. Venha conhecer a nossa loja, a lojinha da G, aqui na Capitão Eudoro, 543, lá no centro de Muzambinho, em frente à lanchonete Faloá. WhatsApp 997 36 71 87. Aceita cartão e parcela para você lá. Você com estilo, na Moda e Estilo. Tá legal? Temos a fisioterapia domiciliar da Alessandra Bueno Serafim, da minha esposa, que trabalha na área de fisioterapia geriátrica, que é a fisioterapia direcionada às pessoas de mais idade, que é a geriatria, né? Também na área de ortopedia, traumatologia, laser terapia, cardiorrespiratória, fisioterapia cardiorrespiratória e também bandagem funcional. Atendimento somente domiciliar. E você marca aí com a Alessandra pelo zap 991982691. Tá legal? E você marcando com ela e fechando o agendamento da sua avaliação, você faz o agendamento e essa primeira avaliação é totalmente grátis para você. Tá legal? Totalmente grátis para você. Então nós vamos orar primeiro a oração da família. E eu quero orar por você, junto com você, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, pais, mães, avós, cunhados, por toda a família, para que Deus venha, para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no meio da nossa família, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo equilíbrio, trazendo primeiro salvação, né, claro, trazendo paciência, trazendo união, trazendo unicidade, fortalecendo a família, a minha família e a tua família, para que a nossa família não se desfaça, não se desfaleça, não venha cair aí na desunião, nas intrigas, nos problemas judiciais, na verdade. Não venha aí membros da nossa família cair no caminho das drogas, na prostituição, no divórcio, no desquite, na separação. A família, quando ela dá uma desandada, é complicado. Quando ela perde a estrutura padrão. Porque eu entendo, como cristão, que a família ela é um segmento da igreja e vice-versa. A Marlene Lima também, a Virgínia Silva, participando com a gente através do Facebook. Tá ok? São 21 horas e 14 minutos. Eu quero orar com você. Uma oração simples, de forma clara, humilde. Não vai cair fogo do céu. Não vamos derramar aguinha em ninguém. Não vamos beber aguinha. Não. Orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Então nós vamos falar com Deus agora, pela ação do Espírito Santo, pedindo a Deus que ouça as nossas orações, pedindo a Jesus que interceda por nós junto a Deus e venha abençoar as nossas famílias. A família mineira, a família cabo-verdense, guaxupeana, toda a família brasileira, a família em todo o mundo. Porque a coisa melhor que tem é a nossa família, né? É o que a gente tem, a família. Aqui na face da terra, o que nós temos é a família. A quem nós recorremos?
A Loura Dias está assistindo. O Marcelo Barbosa também assistindo. A irmã Loura é lá da cidade de Cabo Verde, né? Um abraço forte aí para a senhora e para toda a família. O Marcelo, meu amigo, o Marcelo, professor. A família é o que a gente tem de melhor aqui. A quem nós recorremos? E a irmã Loura está mandando boa noite. Boa noite para a senhora, boa noite a toda a sua família. A quem a gente recorre quando as coisas acontecem com a gente primeiro? A gente recorre à nossa família. Nós vamos atrás de quem está perto de nós. A Regina Farias também assistindo a gente. Então, a família, ela é a célula máter da nossa comunidade, da nossa sociedade. E a família é a continuação da igreja. E o Marcelo também está mandando um abraço forte aí. Boa noite, Marcelo. Deus abençoe você e toda a sua família. A família, ela é o que tem de mais importante aqui, porque além de ser nosso sangue, né, nós somos consanguíneos, nós temos a mesma origem, o mesmo DNA, a mesma carga genética. Então nós somos muito semelhantes, então nós somos família. E a família tem sido alvo aí constante da degradação, do desfalecimento. Então essa oração que eu faço todas as noites, antes da mensagem, é para essa família, para que o Senhor fortaleça a nossa família, para que a nossa família saiba perdoar uns aos outros, saiba amar mais uns aos outros. A Shirley Ferreira também assistindo a gente, obrigado, viu, Shirley? Que nós possamos amar uns aos outros na nossa família. Se eu não amar a minha família, como é que eu vou amar os estranhos? Concorda? Fica muito difícil eu amar uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Mas o cristão verdadeiro, ele ama a sua família e ama o próximo, ama o outro. Tá certo que ele ama mais a sua família, mas ele tem que amar mais a Jesus primeiro. Vamos orar, porque são 21h17. Então vamos falar sobre esse tema aí polêmico que eu estou trazendo hoje a pedido de alguns irmãos. A pedido de alguns irmãos. Que é sobre esse lance de falar em outra língua. Como é que é isso à luz das Sagradas Escrituras? Eu vou usar o livro de Atos e depois o livro de Coríntios, onde Paulo legisla, né, a respeito. A nossa legislação é pautada na Bíblia, na palavra do Senhor. Vamos fazer essa oração juntos? Porque eu tenho certeza, irmão, irmã, internauta, que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estou aqui na Tua presença, Senhor, aqui nesse projeto, através da live, através da rádio Onda Verde da cidade de Cabo Verde, nesse momento, pedindo perdão pelas minhas falhas, por minhas fraquezas. Chegar na Tua presença, Senhor, Deus, em nome de Jesus, por intermédio de Jesus, pela ação do Espírito Santo na minha vida e na vida dos nossos internautas, na vida dos ouvintes, fazer essa oração intercessória pelas nossas famílias. Senhor, eu oro pela minha família, pelas minhas filhas, eu oro pela minha mãe, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelas minhas irmãs, eu oro pelas meus sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos. Eu oro, Senhor, pedindo a Ti que aumente o amor no meu coração, aumente o amor no coração da família, aumente o perdão no coração da família. Eu oro pela Sua ação, pela ação do Espírito Santo nas nossas famílias, para que ela permaneça unida, que ela saiba perdoar, que ela saiba amar. Senhor, que ela permaneça na Tua presença, meu Deus. Eu oro pela família mineira, pela família brasileira, para que o Senhor venha curar os enfermos dentro da nossa família, que o Senhor venha libertar os oprimidos, Senhor, das ações malignas, que o Senhor venha, Senhor, libertar do caminho das drogas, que o Senhor venha livrar, Senhor, do alcoolismo, do divórcio, de tudo aquilo que venha tentar apartar a Tua família, Senhor. Que a nossa família é a Sua família, que nós somos parte da Sua igreja. Meu Deus, assim eu oro, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? 21h20, vamos lá? Vamos para a palavra do Senhor. Vamos ler primeiro em Atos capítulo 2, versículo 1, versículo 1 em diante. Esse Atos 2 aqui é a descida do Espírito Santo.
Jesus vai para o céu e ele promete enviar o Espírito Santo. Regina Faria assistindo a gente. Obrigado, viu, Regina? Atos 2, Atos é o primeiro livro depois dos evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vem Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é escrito por Paulo, ano 90 e em diante, e Paulo relata aqui sobre a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo veio descer num dia que era uma festa judaica, que era a festa de Pentecostes. É por isso que tem os cristãos pentecostais, né? Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam assentados tipo num cenáculo, tipo de uma igreja, né? Os discípulos estavam ali esperando esse acontecimento. Se eu voltar em Atos 1, eu vou voltar para que vocês entendam aqui o que eu estou falando. Quer ver? Deixa eu pegar Atos 1 aqui, que Jesus fala para eles que era para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, né? Que ele falou assim, ó, porque na verdade estando com ele, determinou que não se ausentasse. Atos 1, versículo 4. Aqui no capítulo 2 já tem o cumprimento de uma profecia. Estando com eles, determinou-lhes, Jesus estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém para que esperasse a promessa do Pai. Disse ele, que de mim ouvistes. Ou seja, eles seriam revestidos do Espírito Santo. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, Jesus foi levado às alturas em uma nuvem, ocultando-se aos seus olhos. Logo na sequência, no capítulo 2, o que acontece? Jesus sobe aos céus e o Espírito Santo vem. O Espírito Santo se manifestou antes, né? No batismo de Jesus, o Espírito Santo se manifestou, né? Na forma de pombinha. Então o Espírito Santo se manifestou de outras formas. Nós temos aqui então Jesus subindo ao céu, o Espírito Santo descendo. E aqui no dia de Pentecoste, como Jesus havia prometido no capítulo 1, o Espírito Santo vem. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. Estavam todos assentados ali, cantando, falando de Jesus. Vamos entender que nós não tínhamos a Bíblia Sagrada, nem o Novo Testamento, tá? Tudo era muito na oralidade. O que os discípulos falavam era meio que regra. E como Jesus havia falado aos discípulos, os discípulos estavam todos ali reunidos, esperando essa descida do Espírito Santo. Veio a se cumprir num dia de uma festa judaica muito famosa, que era a festa de Pentecostes. Jerusalém estava lotada, eles estavam dentro de uma casa, de um cenáculo, e o Espírito Santo desceu de manhãzinha, como um vento. Ó, vamos pela Bíblia, vamos aplicar aqui a homilia, a exegese. E de repente veio do céu um som, como um vento. Você conhece o som do vento? Eu também conheço. Quando está ventando a gente fica com medo, né? Sopra, assobia, veemente, forte e impetuoso. Ou seja, um som forte mesmo. Encheu toda a casa em que estava assentado. O vento ficou ali dentro da casa. E foram vistas por eles quem? Os discípulos, que eles já chamavam de apóstolos, mas até o momento não eram apóstolos. Fazia 40 dias que Jesus tinha sido crucificado e ressuscitado. E foram vistas por eles e mais os congregados ali. Tranquilo? A igreja estava iniciando ali. Estava iniciando a igreja cristã. Tinha outra igreja? Tinha uma outra religião fortíssima, que era o judaísmo, que tinha 600 anos, aproximadamente. E foram vistas por eles, discípulos de Jesus,
Mas todos os outros congregados que estavam acreditando na palavra do Senhor, a igreja estava começando, ano 90 ali mais ou menos. Não, 90 foi o que Paulo escreveu aqui, ano 33, 34. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Deles, discípulos e os outros. Não está falando que é só dos discípulos, não. Todos os que estavam dentro daquele cenáculo, nesse dia de Pentecostes, 21 horas e 26 minutos. E diz aqui, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Gravem isso. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. As línguas que falaram aqui não são línguas estranhas. São idiomas. Línguas aqui no grego é a palavra glossolalia. Tá? E nós vamos chegar lá e eu vou explicar isso para você. Eram línguas interpretáveis. Eram outros idiomas. Como se eu estivesse ali, lá dentro desse momento, e eu começasse a falar em coreano. Como se eu estivesse ali, eu começasse a falar em mandarim. Como eu estivesse ali, eu começasse a falar em hebraico. Eu e Valdir, que falo português. Como se eu estivesse ali e estivesse falando no tupi-guarani. Ou em algum dos 200 idiomas que os nossos índios nativos aqui falam. Falam e falavam. Línguas interpretáveis. Tanto é que as pessoas que estavam do lado de fora, era uma festa. Pentecoste lotava a cidade de Jerusalém. Os judeus, o judaísmo tem muitas festas. Tem a festa das primícias, a festa de Pentecoste, tem a festa da colheita, tem várias festas. A festa de Pentecoste é uma das maiores. Ó, versículo 5. Bíblia Sagrada, tá? Não é história carochinha, não. É Bíblia Sagrada, palavra do Senhor. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus do judaísmo, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Por quê? De todas as nações que estão debaixo do céu. Porque o Jerusalém era o centro de adoração do judaísmo. O templo estava lá em Jerusalém. O judeu ia todo ano, uma vez ou mais, para sacrificar lá. Chegar no sacerdote e falar para ele, olha, eu pequei, fiz isso, bati no meu vizinho, traí a minha mulher, passei o outro para trás. E aí o sacerdote imputava um sacrifício para ele. Então ali vinha gente, geralmente das 12 tribos, que agora está concentrado em um lugar só, que se esparramaram por toda a Palestina, e povos que acreditavam em Deus também de outros povos. Então tinha gente em todo lugar ali. E eles falavam idiomas diferentes. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, outras nações, que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, esse barulho da descida do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Divina, que existe Deus do começo, Deus da criação do homem. Tem gente que pensa que o Espírito Santo só existiu agora, não. O Espírito Santo que está aqui na terra, está em você, está em mim, porque Jesus está no céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. A multidão viu aquele barulho e falou, o que está acontecendo? E eles ficaram confusos, a multidão que estava ali, que foram em Jerusalém para adorar, para participar da festa de Pentecostes. Era uma festa, né? Tipo essas festas que tem nossa aí. Vamos colocar aí, tipo Semana Santa, tipo Natal, tipo Sexta-feira da Paixão, junta muita gente, né? Moçambique chegou a juntar aqui em procissão de Semana Santa 10 mil pessoas. Porque cada um, eles ficaram confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A galera que estava ali dentro do cenáculo ali, era tudo judeu, tudo hebreu. Eles não sabiam falar outro idioma, a não ser o idioma
do judaísmo, que é o hebraico, dos hebreus. Vamos entender. A Karina Castro Rafael ouvindo a gente. A galera que estava ali, eles falavam o hebraico. Por quê? Eram todos judeus. E um pouco de grego. Um pouco de grego e um pouco de latim, né? Um pouco de latim. Porque o Império Romano já é o império do latim. Já deriva para a língua do latim. Vamos entender isso. E quando ocorreu aquilo ali, aquele som, ajuntou-se a multidão e todo mundo ficou confuso. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atos 2, capítulo 6. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: o que está acontecendo? Não são somente galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, a galerinha que estava ali dentro, discípulos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Felipe, André, Natanael, a galera que estava ali dentro era tudo hebreu, falava hebraico. Eles começaram a falar em outras línguas. Tanto é que eu vou falar para vocês as línguas aqui, ó. Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Ou seja, partos e medos, estava falando na língua dos babilônios. Egito, falando na linguagem egípcia. E na parte da Líbia, a Líbia que sofreu aí um terremoto esses dias, e cretenses e árabes, falando em árabe, falando do mundo muçulmano. Árabe, que é outro idioma. O mundo árabe tem um idioma muito forte, né? O mundo árabe tem Alá como Deus, Maomé o seu profeta. O que mais? Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha. Então, cretenses e árabes, ou seja, aquele pessoal que estava ali dentro, pela ação do Espírito Santo, eles começaram a glorificar a Deus, a falar das maravilhas de Jesus na língua daquele pessoal que estava lá fora. O pessoal que estava lá fora estava interpretando o que eles estavam falando. Versículo 12. Vocês entenderam? Não tem nada de segredo aqui, né? Aqui as línguas faladas eram idiomas. Como se eu for na Argentina, eles falam o espanhol, né? O espanhol aqui. O espanhol misturado com muito idioma de nativos, de índios aqui sul-americanos, né? Que são os pré-colombianos, Inca, Maia e Aztecas. Tem lugar que tem um idioma, por exemplo, alguns países aqui, o Peru, ele fala espanhol e fala muito mais um idioma nativo de índios. Se eu for lá, eu não entendo nada. A gente entende um pouquinho de espanhol, né? Fala devagarzinho, né? Fala bem devagarzinho, a gente até entende. Mas falar depressa, tchau. Então eles falaram o quê? Falaram em outro idioma. Que o lingos aqui, traduzindo para o grego, é glossolalia. Ou seja, estava falando em outro idioma, sem ter estudado outro idioma. Se eu quiser falar em espanhol, eu falo português, de origem latina, um idioma derivado de Portugal, da língua portuguesa de Portugal. Eu não falo inglês, como se a pessoa que estava lá dentro estava falando inglês. Estava falando mandarim, estava falando alemão, estava falando russo. Foi isso que aconteceu. 21 horas e 34 minutos. Tudo bem? Foi isso que aconteceu e todos se maravilhavam. Estavam suspensos, falando, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? E outros zombavam. Ah, estão tontos. Já chaparam o golo, cedinho, e já beberam. Esses cristãos estão bebendo muito vinho. Pedro, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Ou seja, era 9 horas da manhã. Eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo lhe concedeu que falassem em outros idiomas. Tudo bem? Então isso aconteceu na descida do Espírito Santo. Agora nós vamos partir para outra parte aqui, que é a questão do dom de língua, que o apóstolo Paulo coloca, né? Que o apóstolo Paulo coloca.
em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 10. O apóstolo Paulo coloca: é um dom espiritual falar em línguas, mas o que é isso? O dom de falar em línguas é um dom espiritual. Significa falar com palavras ou numa língua que não se sabe, a fim de edificar tanto a si e aos outros, desde que haja quem interprete. Desde que haja intérprete. O apóstolo Paulo ensina aqui a igreja de Corinto claramente. Jesus falou disso. É bíblico. Jesus predisse eles falarem em línguas em Marcos 16, 17. Ele disse: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão nova língua, expulsarão os demônios. Se comer alguma coisa mortífera, não lhe farão dano alguns. A primeira vez que falou em língua foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, como em Atos, aqui que eu li, 2, 1 ou 12. Os apóstolos falavam do Evangelho às multidões de Jerusalém, e eles, os que estavam lá de fora, ouviram falar, né? Mais tarde também Paulo escreve sobre o dom de língua, em 1 Coríntios capítulo 12, em 1 Coríntios 12 e 14, que ele fala que, o apóstolo Paulo coloca que falar em línguas não é uma linguagem compreensível. Ninguém o entende, no entanto, seu espírito fala mistério. No entanto, esse dom foi dado aos crentes. Ele pode ser um benefício ao seu destinatário, ao cristão, e usado para edificar aos outros em reuniões cristãs, em reuniões da igreja. Entendeu? Isso o que a Bíblia diz. E Paulo, ele vem disciplinar isso, para que não vire desordem, não vire bagunça, para que não vire uma coisa totalmente desordenada, né? E nós vamos chegar nessa leitura aí, tá? Falar em línguas é um dom. É bom que quando se fale de até 3 pessoas e tenha um intérprete. Interpretar é outro dom. Dom tem um tanto, né, pessoal? Eu vou falar sobre os dons aqui agora mesmo. Eu estou só pegando o texto aqui, que eu mudei aqui de lugar. Mudei de lugar aqui. Eu vou falar sobre os dons. Só que tem um detalhe, nós temos que entender. Falar em língua não é símbolo de salvação. O cristão não é obrigado a falar em línguas. Tudo bem? Falar em línguas não salva ninguém. O ladrão da cruz não falou em línguas. Tranquilo? E não confere também mais santidade àquele que fala em línguas. Existe uma linha de cristãos no mundo que são continuistas. Acredita que esse dom continua. Existe uma linha de cristãos no mundo religioso, na teologia, que são cessacionistas, que diz que isso não existe mais. Tá? Não cabe a mim defender os continuistas e nem os cessacionistas. Cabe a mim interpretar a palavra do Senhor aqui para você. Tá certo? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. O apóstolo Paulo entende que o dom da profecia ele é maior. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Quando a pessoa está orando em língua, ele está falando a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Mas o que profetiza, fala aos homens para a edificação. O que fala em língua desconhecida, que nós temos mania de falar em línguas estranhas, desconhecida, edifica a si mesmo. Só edifica a si mesmo. E o que profetiza, edifica a igreja. E o apóstolo Paulo vem aqui e fala legalzinho, ó. Paulo falando à igreja de Corinto. E eu quero que todos vós faleis em língua, mas muito mais que profetizei. Porque o que profetiza é o maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Se não tiver intérprete, não há edificação da igreja,
Quando todos começam a falar em língua estranha dentro da igreja. E ele dá ele fala aqui, ó. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, o que vai aproveitar? Se eu chegar perto de você aí na rua e ficar lá falando em língua lá, você não vai entender nada, eu não vou entender nada, nem eu vou. Se não vos falasse por meio da revelação da ciência, da profecia, da doutrina, da mesma sorte, porque ele fala aqui, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá nos que diz? Porque estareis como que está falando ao ar. Então ele fala que assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Aqui vem um versículo muito importante, versículo 3. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Para que seja intérprete, para que haja interpretação. Para que haja interpretação. E ele fala mais ainda. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, na minha própria língua, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então, o apóstolo Paulo, ele é muito claro quanto a isso. Versículo 27. Se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2. 2 só dentro da igreja, tá? Ou muito 3. E por sua vez, haja intérprete. Versículo 28. Paulo que está falando, tá? Pra crentanhada e não ficar murmurando depois. Ah, mas o Ivaldir falou. Eu não. Bíblia. 1 Coríntios 14, 28. Não dá nem para esquecer, né? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Até a profecia tem que ser julgada. Senão vira meninice no meio da igreja, aquela bagunça. Um profetiza de um lado, outro profetiza do outro. Eu já fiz parte de uma igreja, tinha 2 mulheres que tinham o dom de profecia. Só que as profecias delas não se cumpriam. Eu tenho muito tomar cuidado com esse negócio de dom, porque essa coisa é muito séria. Muito séria. Elas brigavam para profetizar lá na igreja. Uma queria ter status de profeta maior que a outra. Falar em línguas estranhas não te dá status dentro da igreja. Não confere que você é mais santo do que eu, do que qualquer um outro. Não confere que você é mais cristão do que um ou outro, tá? E aí, pessoal, se não tiver quem interprete, pode parar com essa falação em língua aqui, tá fora da Bíblia. Está fora da palavra de Deus. Se você quiser orar em língua estranha, fecha lá no teu quarto, troveja lá para cima. Pode falar que você está edificando somente a si mesmo e não está edificando a igreja. Paulo que está falando. E se alguém falar em língua desconhecida, que eu não gosto de falar que é estranha, estranho é estranho, vamos mudar aqui, língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Quando os discípulos falaram lá no cenáculo, lá dentro do templo, lá, todo mundo entendeu. Ou seja, os que estavam de fora estavam interpretando. E quando alguém está falando em línguas e há intérprete, essa língua se torna em profecia para edificação da igreja. Agora, quando não interpreta, está edificando somente quem está orando. E ninguém é obrigado a falar língua estranha não, tá? Ninguém é. Eu estava conversando com um crente hoje, eu falei, os católicos hoje falam língua estranha, não fala? Fala e eu provo. Liga aí. Passa aí na canção nova, Rede Vida aí. Eles começam a falar lá e ficam falando, e cantando junto, e falando e cantando junto. Aí, ele perguntou pra mim assim, e o dom de interpretação? Eu falei, eu tenho 30 anos de crente, eu só vi uma vez alguém interpretar a língua estranha. Uma única vez na cidade de Machado. Uma única vez. Eu nunca mais vi esse dom. E Paulo está falando aqui que quem fala em língua que ore para que interpreta. Se não, não é para ficar naquela falação lá não. Porque não está resolvendo nada, não está edificando ninguém. E as pessoas ainda zombam de nós, não zomba? Zomba, fala que nós somos tudo atrapalhados, nós somos tudo louco. E é a realidade.
E outra coisa, pessoal. Outra coisa. Tô falando aqui de boa. Não, nada contra. Nós vamos pela palavra do Senhor. Se não, ó, se alguém falar em língua conhecida, faça-se desconhecida. Ó, versículo 27. O apóstolo Paulo, no versículo 26, ele fala que legal, ó. Que farei, pois, irmãos, quando os ajuntais, cada um de vós tenha salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O que não edifica não resolve nada. E se alguém falar em língua desconhecida, versículo 27, Atos do 1 Coríntios, pega a tua Bíblia aí. Pega aí. Faça-se isso por 2, ou quando muito 3 irmãos. E por sua vez, haja quem interprete. Se não tiver intérprete, não resolve nada. Não quer dizer que o irmãozinho é mais santo, que o irmãozinho tem mais poder, que ele é mais cheio do Espírito Santo, que as pessoas ficam conferindo santidade a quem fica enrolando a língua e falando aí. E isso não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia não fala nada disso. E falem, se não houver intérprete, esteja calado da igreja. Só não falar em língua, né? Pode cantar, louvar, prestar atenção na palavra. E fale consigo mesmo e com Deus. Ore, fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Tá? Julgar as profecias. Tadinho do profeta no Velho Testamento que profetizasse uma coisa e não acontecesse. Passava a espada na cabeça dele, cortava a cabeça dele. Então as pessoas precisam entender a Bíblia. E não é o que é o modismo dentro da igreja. Isso não resolve nada. Isso não edifica. Olha lá, porque Paulo fala, ó, porque todos podeis profetizar um depois dos outros, para que aprendam e estejam consolados. E o espírito do profeta estão sujeitos ao profeta. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Entendeu? O apóstolo Paulo aqui, ele fala, ele é duro, né? E no fim, no versículo 40, ele fala, mas faça tudo decentemente e com ordem. Aí o pessoal alegra, anima. Um começa a falar em uma língua desconhecida, que eu não gosto de falar estranho. O outro imita ele também. E vira aquilo lá e eles falam que tá pegando fogo. Não tá pegando fogo nada, né, irmão? Nada a ver com fogo, né? Ali, vou voltar em Atos 2. Atos 2. E foram cheios, e foram vistos por eles língua repartida como que de fogo. Por falar que a língua repartida como que de fogo, o pessoal fala que tá pegando fogo. Aí já entra o lance do sensacionalismo, da emoção, né? A pessoa tá alegre, sentido cheio do Espírito Santo de Deus, tudo, mas o apóstolo Paulo é muito claro. Ele fala que tem que ser 2 ou 3, senão vai falar em casa. Falar em casa. Ou tiver intérprete. Vocês que são crentes, eu estou falando hoje para os crentes, praticamente, uma pessoa que não tem nada a ver, que nunca foi numa igreja evangélica, numa de nossas igrejas, ele vê aquilo ali, ele sai correndo. Ele acha aquilo tudo uma loucura, porque ele não entende. Concorda comigo? E ele tem razão. Ele fala assim, o que é isso aí? Eu nem sei o que é isso. Eu não estou criticando, pessoal. Eu estou explicando que isso não edifica a igreja, se não tiver quem interprete. Então, o dom. Tudo bem? As línguas que os discípulos falaram eram idiomas. Outros idiomas. Que eu deixei bem claro aqui. Tá? E esse falar em língua aqui, língua desconhecida e não estranhas, é um dom que é dado. Tudo bem? Não é dado a todos, que nem todo mundo tem o mesmo dom, né? Nem todo mundo prega, nem todo mundo canta, nem todo mundo evangeliza, nem todo mundo ministra. Tem vários dons. Outro dia nós vamos tratar sobre esses dons aqui, os dons do Espírito Santo. Reparte, ensina. É um dos dons. Dom de profecia e dom de interpretação. O dom que eu não vejo nunca é o dom de interpretação.
Eu não vejo nunca. Eu estou falando aqui como arminiano. Porque se eu for tecer a linha calvinista aqui, as leis e os profetas duraram até João. Não tem mais profecia. Existe dom, mas profecia não. A profecia se encontra dentro da palavra de Deus. Eu tentei deixar claro aqui uma coisa. E eu quero deixar claro também é que tem gente que acha que ele é obrigado a falar em línguas estranhas. Isso não está na Bíblia. Ninguém é obrigado a falar em línguas estranhas. Que falar em línguas estranhas significa avivamento. Não significa avivamento. Significa alegria. Alegria sim, avivamento não. O avivamento não tem nada a ver com isso. O avivamento ele vem de dentro para fora. Falar em língua estranha não é avivamento espiritual. Falar em línguas desconhecidas não é santidade. Não, é um dom. Que da mesma forma que pode ter, pode não ter e pode até perder. E o apóstolo Paulo deixa claro aqui que é para falar quando haja quem interprete. Não tem intérprete na igreja aí, troveja 100 a falar ao mesmo tempo. 200 ao mesmo tempo. Não edifica ninguém. E todo mundo acha que está todo mundo tá havendo um grande avivamento. E não há avivamento nenhum. Aquilo ali é uma alegria. Tranquilo? Avivamento, pessoal, é arrependimento. É arrependimento. É intrínseco, vem de dentro para fora. É provocado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então eu trouxe essa palestra, esse ensino aqui hoje, a pedido de um irmão aí da cidade de Cabo Verde. Que ele tem um monte de dúvida. Aqui quando eu falo em línguas repartidas aqui, a palavra grossolalia, a palavra grega, é idioma, tá? Idioma. Tranquilo? É como se eu fosse aí, fomos um tanto de gente aqui de Cabo Verde, Moçambique, de Cochupé, Nova Resende, viesse alguém de outros, falasse, que o pessoal aí da cidade de Cabo Verde ou aqui de Moçambique entrasse dentro de um templo e começasse a falar em mandarim, em chinês, japonês, em russo, em inglês, em espanhol, né, em tupi-guarani, e os que estão aqui fora entendessem, tá certo? As línguas desconhecidas aqui, que muita gente fala que são línguas dos anjos, que não tem nada a ver com língua de anjo também. Toda vez que anjo veio aqui na terra, ele falou na língua dos homens. Quando o anjo se apresentou lá para Isaías, ele falou na língua de Isaías. Quando o anjo apresentou-se para José, falou na língua do homem. Quando o anjo apareceu para Maria, arcanjo, apareceu para Maria, falou na língua do homem. Tranquilo? Que o anjo está em outra dimensão, né? O anjo está no céu, está em outra dimensão. Então nós vamos entender isso. Então quando a gente vê aquela alegria, os crentes pentecostais falando em língua, eles estão alegres, estão beleza. Edifica? Não muda nada. Fala que pegou fogo? Tudo bem, alegria. Mas não edifica se não tiver quem interprete. Então quando o cara está falando em língua estranha, ele está falando com Deus em mistérios. Está edificando a si mesmo e não edifica a igreja. E se não tiver intérprete, não está edificando a igreja. Paulo deixa bem claro aqui. Pega aí o 1 Coríntios capítulo 14, leia ele inteiro, que você vai ficar, que diz aqui que porque o nosso Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, né? E que é para nós. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Nós temos que ensinar os nossos irmãos da nossa igreja, né? O certo é ensiná-los, explicar o que era, o que aconteceu lá, o que aconteceu aqui, o que acontece hoje em dia, e que isso seja feita com ordem, versículo 40, mas faça tudo decentemente e com ordem. Se for seguir pela Bíblia, se eu for seguir pela palavra do Senhor, tem que ser 2 ou 3 e um interpretando o que eles estão falando, para edificação da igreja. Então falar em línguas não edifica a igreja, edifica quem está falando. E o apóstolo Paulo falou, eu não quero ir aí ficar falando, eu prefiro falar 5 palavras na minha língua
no grego ou no hebraico do que eu falar 10 mil em outras línguas. Nós precisamos entender isso. E a pessoa vê o outro falando, acha que ele é mais santo, que ele é mais abençoado, que ele está cheio de poder. Nada a ver. Nada a ver. Muda na salvação? Nada a ver também. Ladrão da cruz não fez nada disso. Ladrão lá, o malfeitor, não foi batizado nas águas, não mergulharam ele, não puseram água na cabecinha dele, não cantou, não falou em língua, não pagou dízimo, não foi na igreja e foi salvo. Tudo bem? Isso cada caso é um caso. E como nós estamos estudando dentro de um caso bíblico, os discípulos falaram em línguas, em outros idiomas, glossolalia, e aqui a galera que está aqui em Corinto, a igreja de Corinto, já estava falando em língua para todo lado. Então é igual as igrejas de hoje, né? O apóstolo Paulo está ensinando aqui, isso aqui é um ensinamento para nós aprendermos. Ele fala, versículo 39, 14, procurai com zelo profetizar e não proibais. Só que chega no irmão, seguinte, falar em línguas é assim, a Bíblia está aqui, estou explicando aqui o que o apóstolo Paulo falou, tudo bem? Tudo bem? E ore para que você interprete, para que haja o dom de interpretação. Dom esse que quase não tem. A gente quase não vê. Raridade ver quem interpreta. Quem faz interpretação de língua. Tem aí na tua igreja? Tem quem tem esse dom? Porque ninguém procura esse dom. As pessoas querem só falar em línguas. Né? É errado? Não é errado. Mas não edifica a igreja. Edifica a si próprio. São os conselhos de Paulo aqui, a igreja de Corinto, são os conselhos de Paulo para mim, ensinamento do apóstolo Paulo para mim, ensinamento de Paulo, tanto em Atos quanto em Coríntios, para nós entendermos o que é isso. Se não ficou bem claro, pessoal, pode mandar as mensagens aí que depois a gente tenta esclarecer numa outra metodologia, numa outra didática. Porque isso aqui vai tempo para entender, tá? Não é assim entendendo de um minuto para o outro, não. Eu só quis dar esclarecimento, porque eu falei ontem para as pessoas mandarem temas aí para a gente estar discutindo. E o rapaz ouviu, e ele falou comigo. Não, duas pessoas falaram. Eu falei, Valdir, qual é o teu ponto de vista? Eu estou expondo o meu ponto de vista bíblico. Tá? E eu falei de duas linhas aqui. Uma linha arminiana, que acredita, que é a linha continuista, né? De dons e tudo mais. E uma linha calvinista até, que tem um pessoal que não acreditam dessa forma. Acredita que a lei e os profetas duraram até João, e que isso aconteceu só nos dias de Jesus, que não é para os dias de hoje, tá? Aí cada um interpreta do jeito que achar melhor. Não fechamos questão aqui, tá? Tá joia? O tempo terminou, acabou, são 21 horas e 59 minutos. Eu quero agradecer você, prometendo aí voltar na segunda-feira, novamente, a partir das 21 até as 22 horas, das 21 às 22 horas, com o Evangelho das Quatro Paredes. Que Deus te abençoe, te dê graça, um fim de semana abençoado, muita paz, amor, afeto, alegria, né? Grandes, ricas bênçãos do Espírito Santo de Deus na tua vida, muita paciência, e que você possa estar desenvolvendo aí junto com a gente, aprendendo a palavra do Senhor para a tua edificação e edificação da tua igreja. Tá bom? Assim eu termino, desejando a todos uma noite de descanso, fim de semana de descanso e de muita alegria. Tá? Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até na segunda. Tchau, tchau.